Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos mais uns versículos do Alcorão Sagrado. Os versículos 90 a 95 do capítulo 5, Suratul Ma'idah. Quem está seguindo o Alcorão árabe, página 123. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعليكم السلام ورحمة الله. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar, e as pedras levantadas com o nome dos ídolos, e as varinhas da sorte não são senão abominação, ações de Satã, então evitai-as na esperança de serdes bem-aventurados. Essa lei sobre o vinho foi revelado para o profeta Muhammad gradualmente, passo a passo. Tem outros versículos do Alcorão que falam sobre essa lei, né, que é beber bebida alcoólica e vinho é pecado. Mas porque esse ato era bem comum na época da ignorância, antes de chegar o islamismo, na região da Arábia Saudita, era bem comum beber o vinho. Então, o Alcorão Sagrado, o primeiro versículo que foi revelado no Alcorão Sagrado sobre isso foi versículo 219 do capítulo 2, Suratul Baqarah, Vaca, que diz assim: Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yani, quer dizer que o vinho e o jogo de azar tem benefício e tem malefício, mas malefício é maior do que benefício. Dizem, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi recitou esse versículo para seus companheiros, um companheiro falou: mas profeta, eu quero que Deus mande um versículo explicando melhor, deixando bem claro, porque nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu, está dizendo que tem benefício e malefício maior. Então foi outro versículo foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi, diz que la taqrabu as-salat wa antum sukara, não se aproximem à oração enquanto bêbado, ou quando você bebeu o vinho, daí não pode fazer oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi recitou esse versículo para seus companheiros. E aquele companheiro falou mais uma vez que, profeta, esse versículo também está dizendo que para fazer oração você não pode, né? Quando você bebeu não pode fazer oração, não está dizendo que é pecado. E o profeta Muhammad disse: tá, tudo bem, olha, então passo a passo. Até quando foi descido esse versículo 90 do capítulo 5. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. O vós que queredes o vinho e as outras coisas, né, não são senão abominação, ações do diabo, do Satanás. Fajtanebu, evitai-as. Então, está falando, tem que evitar. Aquele companheiro, né, duas vezes depois da revelação daqueles versículos, falou que, mas eu quero que Deus mande um versículo explicando bem certinho e deixando bem claro. E quando o profeta Muhammad recitou esse versículo, aquele companheiro disse: Intahaina, que já está claro e a gente vai deixar, né, de beber e já desistir. Então, assim que essa lei foi descido, revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi. Às vezes a gente tem que
explicar a religião islâmica em uma maneira assim, gradualmente, porque é difícil para, por exemplo, aqui no Brasil, para um brasileiro falar que você já se tornou muçulmano, agora tem que fazer todas as obrigações, passo a passo, né? Usar hijab para as mulheres, ou às vezes deixar de beber, e outras leis são difíceis para não muçulmano. Então, gradualmente, temos que divulgar a religião islâmica. Versículo 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Satã, o diabo, o Satanás, deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar. Se você pensar bem, também você vai concluir a mesma coisa, olha, jogo de azar ou vinho não tem nada menos inimizade e a aversão entre vós. E afastar-vos da lembrança de Allah e da oração. Quem fica bebendo sempre, fica se afastando da mesquita, da oração, né? Da lembrança de Deus. Então, abster-vos-eis disso. Uma pergunta, na verdade. Então, abster-vos-eis disso. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. E obedecei a Deus e obedecei ao mensageiro e percatai-vos. Então, se voltais as costas, sabei que entende apenas a nossa mensageiro e evidente transmissão da mensagem. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Mas profeta, olha, essa pergunta é da época do profeta, até hoje também existe essa pergunta. A gente bebia antes de chegar esse versículo. Hoje em dia alguém fala, Sheikh, eu bebi antes de se converter, antes de saber essa lei. Então vamos ver como explica Allah subhanahu wa ta'ala para nós. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido e creiam nisso e façam as boas obras. Então, não tem culpa quem antigamente, bebia bebida alcoólica, comia, por exemplo, carne de porco, sem saber as leis. Se ele desistir, pedir perdão para Deus e voltar para o caminho certo e não comer comida ilícita e não beber bebida ilícita. Depois, continuem a guardar-se e a crer, em seguida, se guardem e bem façam, e Allah ama os benfeitores. Então, se alguém tem esse arrependimento, pediu perdão para Deus e também continuou para sua natureza, uma pessoa correta, fazendo as coisas certas, as ações boas, então, Deus é perdoador, Deus ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. E esse versículo 94, 95, esses versículos explicam outra lei. Na verdade, esse capítulo 5, Suratul Ma'idah, tem várias leis, né, uns versículos das leis islâmicas, se chamam Ayatul Ahkam.
esse versículo explica outra lei. Sabe, quando você vai para a Meca para fazer peregrinação, Hajj, é pecado você pescar, é pecado você caçar, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó vós que credes, em verdade, Allah por vós a aprova com a proibição de alguma caça que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, né? Por quê? Porque dizem que uma vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi estava indo para Meca, da Medina para Meca para fazer peregrinação com seus companheiros, uns animais, uns pássaros, assim, passavam até na frente dos muçulmanos como uma prova. E Deus, como Deus disse, né, uma prova para vocês, que vocês podem pegar facilmente, mas é pecado. Deus quer te provar, quer te testar, né? Escuta e dá atenção. Em verdade, Allah por vos aprova com a proibição de alguma caça, que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar assim facilmente, mas Allah vai provar vocês, a fim de que Allah saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Quem é um servo temente a Deus, quem é um servo piedoso, que tem crença em Deus, tem fé em invisível. Não precisa de ver Deus, porque na época do profeta Muhammad, os idólatras, eles adoravam os ídolos, não acreditavam em Deus. Por quê? Porque eles falavam que Deus é invisível. Não adianta a gente crer em alguém ou em uma coisa invisível. Olha para a ignorância. Então, quem depois disso comete agressão terá doloroso castigo, porque Deus já tornou evidente para vocês que isso é pecado. Então, quem comete esse pecado vai ter doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ou vós que credes, não mateis a caça, está dizendo mais uma vez, enquanto estáis hurum. Quando você faz ihram na peregrinação, que você deixa algumas ações, pecados, que é lícito, mas durante a peregrinação você deixa pecado para você. E a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação. Alguns pecados, se você cometer, tem que pagar compensação. Em rebanhos igual ao que matou. Você matou, caçou um animal igual a ele, no peso dele você tem que dar um outro animal lícito. Julgada por 2 homens justos dos vossos. Tem que chamar 2 testemunhas, que esse animal que você está dando como compensação tem mesmo peso. Tem que ser 2 homens justos. Em oferenda destinada a Al-Kaaba, tem que levar como oferenda para a Kaaba, né? Casa Sagrada de Deus, na cidade de Meca, e dar para os necessitados. E se não achar uns animais lícitos, como os carneiros, por exemplo, no peso do animal que você caçou, matou, ou expiação, alimentar necessitados, então o mesmo preço você tem que alimentar necessitado. Não encontrou um carneiro, tem que dar o preço de um carneiro, mesmo peso, né, peso do animal que você matou, tem que dar o preço dele para os necessitados. É alimentar necessitados ou o equivalente a isso em jejum. Se não tiver condições financeiras para fazer nenhum 2, né, nem
pode comprar um carneiro, por exemplo, um animal lícito como oferenda, nem tem dinheiro para pagar essa expiação, você tem que fazer jejum. Para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Allah induta o que já se consumou. Mas se você já nos outros anos, por exemplo, fazia, caçava e não sabia, ou na época do profeta ainda não tinha chegado esse versículo, você não tem culpa e Deus é perdoador. Deus induta o que já se consumou. E quem reincide, Allah dele se vingará. E Allah é todo-poderoso, possuidor de vindita. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador, mas também é todo-poderoso, possuidor de vindita. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.